Espero que o amor do pai e da mãe, junto com o Espírito Santo da chuva serôdia, da festa dos tabernáculos, estejam com toda a família de Sião sempre. Todas as igrejas oraram ansiosamente de madrugada e de noite e também pregaram diligentemente de acordo com a vontade do pai e da mãe. Como resultado, Deus nos abençoou tão abundantemente que muitos de nossa família celestial estão retornando a Sião agora. Vocês devem ter lido o livro de sermões Andando com Deus durante as festas de outono. Já que todas essas palavras são dadas de acordo com a vontade de Deus, elas são preciosas. Entre elas, o que me marcou profundamente foi o capítulo sobre o cheiro da mãe. Com o título O Cheiro de Cristo e o Cheiro da Mãe, eu cheguei a compreender, realmente, se não estamos com a Mãe Jerusalém Celestial, não podemos deixar de ficar ansiosos. Deus nos deixou aprender os princípios do céu através dos princípios da terra. Deus não criou a obra desta terra como uma sombra para que possamos entender a realidade que está no céu. Pensem sobre a relação entre uma mãe e o seu bebê nesta terra. O bebê é imaturo e faz tudo apenas por instinto. Quem nos deu esse instinto? Foi Deus que criou o instinto e o deu a nós. Portanto, a vontade de Deus está contida nele. Se os bebês não podem sentir o cheiro de sua mãe, eles sempre se sentem ansiosos. Os bebês não podem ter paz em seu coração e eles sempre se sentem ansiosos. Se eles não ouvem a voz de sua mãe, mesmo que seja por um momento, é muito desconfortável para eles. Deus criou a relação entre uma mãe e o seu filho dessa maneira, para nos mostrar a relação entre a Mãe Celestial e os filhos celestiais. Quando nós, os filhos, podemos realmente descansar e ter paz em nosso coração? Eu creio que Deus nos permite ter um pleno entendimento para essa pergunta. Portanto, a Igreja de Deus deve ser a igreja que exala o cheiro da mãe. E a igreja onde a voz da mãe pode ser ouvida. Somente então, os filhos perdidos de Sião podem voltar a Sião o quanto antes. No começo, eles se alegram muito na verdade. Conforme aceitam a palavra de Deus, que é nova para eles, eles ficam animados com a verdade. Alguns membros continuam a guardar a mesma fé na verdade. Porém, em alguns casos, há aqueles que não conseguem manter a fé. Por que esses membros não ficam comovidos pela palavra de Deus na igreja? Quando pensamos sobre esse assunto, devemos nos perguntar se está nos faltando o cheiro da mãe, o calor da mãe, a sinceridade calorosa da mãe, o conforto caloroso da mãe e o apoio caloroso da mãe em nossa igreja. Quando aos filhos falta em alguns aspectos, mesmo que seja doloroso para uma mãe vê-los lutar, o que ela faz? Ela os anima para que sejam um melhor, dizendo: você consegue. Deus permitiu você nascer nesta terra porque você é um filho especial. Mesmo que os filhos não sejam bons, a mãe sempre dá o seu apoio aos filhos. Irmãos e irmãs, a força motriz que permite que você e eu estejamos aqui hoje é o cheiro da mãe, que é exalado em nossa igreja. Quando vocês vão para casa, a sua mãe faz uma refeição para vocês que é deliciosa. Não é por isso que as pessoas estão usando muito o termo comida feita em casa ou comida caseira recentemente? Não importa o quanto o restaurante seja famoso, se você tiver que ir a um restaurante para as 3 refeições do dia e comer apenas aquela comida, você se cansará dela. Porém, mesmo que você coma a comida feita em casa por 30 ou 40 anos, você nunca se cansa dela. Por quê? Isso porque a comida é feita com o toque gentil de uma mãe e contém o amor e o apoio da mãe também.
É diferente de uma comida de um restaurante famoso no mundo. Hoje, todos nós habitamos no amor da nossa Mãe Celestial, que sempre diz a nós: vocês são tudo para mim. Vocês são tudo em minha vida. De agora em diante, quando a nossa família de Sião recebe a verdade e volta a Sião, devemos nos tornar a igreja que tem o cheiro da Mãe. Nossas palavras e obras devem sempre espalhar o cheiro da Mãe. Devemos nos tornar a igreja que coloca em prática e segue todos os ensinamentos que a Mãe deu para nós. É assim que devemos fazer isso. Somente então, quando os novos membros vierem a Sião, um evento tão desolador no qual eles poderão deixar a Sião não acontecerá. Todos devem poder sentir o amor da Mãe. Portanto, a igreja que tem o seu próprio cheiro não é a igreja de Deus. A obra que a nossa igreja está realizando não é a obra da Mãe? A Mãe nos deu a oportunidade. O Pai nos permitiu fazer isso. O Pai nos ensinou: assim como eu sigo a Mãe, vocês também devem seguir a Mãe. De acordo com o ensinamento, devemos nos tornar a igreja que tem o cheiro da Mãe. A voz da Mãe, o perfume da Mãe e a fragrância da Mãe. Qual é a lição que a Mãe sempre nos dá? Estejam unidos uns com os outros. A união acontece automaticamente? Devemos nos esforçar. Aquele membro e eu temos ideias diferentes, personalidades e padrões diferentes. Então, como podemos estar unidos? Devemos nos esforçar. Quando oramos e nos esforçamos para cumprir a vontade de Deus, que Ele nos disse para seguir, Deus nos permite encontrar todos os caminhos que não podíamos encontrar antes. Muitas igrejas novas estão sendo estabelecidas em todo o mundo. Mas no lugar de se tornar uma igreja que tem o estilo único de um pastor, ou as características únicas da equipe pastoral feminina, devemos guiar a igreja como uma igreja que está cheia do cheiro característico da Mãe. Se fizermos isso, o Evangelho de Deus poderá ser concluído em 1 ano ou em até 1 mês. Devemos ser atenciosos, perdoadores, harmoniosos e unidos uns com os outros. Assim como as palavras escritas na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, devemos ser pacientes e devemos suportar. Não devemos ser arrogantes, e sim humildes e respeitar a todos os membros da família de Sião. Essas são as características do coração da Mãe. Pessoal, quando vocês leem a Bíblia com o coração da Mãe, o que vocês podem entender? Isso pode ser resumido em um ponto principal. Sejam a igreja que tem o cheiro da Mãe. O que a Mãe diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17? Venha para onde está o cheiro da Mãe. Venha para a Mãe. Quando o Espírito e a noiva dizem vem, para onde vai toda a humanidade, já que eles estão familiarizados com o cheiro da Mãe? Eles voltarão para Sião e nós voltaremos para o eterno reino dos céus juntos. Os filhos de Sião devem se lembrar do cheiro da Mãe. Mesmo que fosse o cheiro de milhares de anos atrás, de 6.000 anos atrás, todos se lembram do cheiro dela. O salmão nasce no rio de sua cidade natal, torna-se um peixe adulto, sai para o mar e vive por lá. Quando for o momento de voltar para sua cidade natal, eles se lembram do cheiro da água em sua pátria. Nossos irmãos e irmãs perdidos não vêm até nós porque temos o nosso próprio cheiro, mas porque cada igreja está cheia do cheiro da Mãe. A fragrância de Deus não está descrita na Bíblia? É a fragrância do Pai e a fragrância da Mãe. É por isso que o Pai e a Mãe chamam todos os filhos para voltar a Sião.
Assim como os filhos descansam nos braços de suas mães, todas as almas que estão cansadas, oprimidas e que estão sofrendo neste mundo vêm à igreja e encontram paz e descanso na igreja de Deus, que tem o cheiro da mãe. Devemos ser diferentes das pessoas do mundo. Devemos respeitar uns aos outros, ser atenciosos, ser unidos, devemos nos tornar um e sermos tardios em nos irar. Devemos cooperar uns com os outros para cumprir a vontade do pai e da mãe. Devemos ter domínio próprio no que nos sobra e preencher o que nos falta, para que possamos ser uns com os outros. É por isso que na Bíblia está escrito: perdoem uns aos outros, sejam atenciosos uns com os outros e considerem os outros melhores do que a si mesmos. Essas características descrevem que coração? Quando uma mãe concebe, dá à luz a um filho e o cria, o que ela se torna para o seu filho? Para dizer em uma palavra, ela se torna serva do seu filho. Não é? As crianças seguem apenas os seus próprios desejos. Quando o filho está com fome, ele pensa se a sua mãe está com fome, se ela teve uma refeição, ou se ela está se sentindo bem naquele dia. As crianças não pensam sobre essas coisas ou têm consideração pelas suas mães. Por que Deus criou a relação entre uma mãe e seu filho dessa maneira? Pensem sobre isso com cuidado. Quando a criança está doente, ela reclama de estar doente. Mesmo que ela devesse levar em consideração que sua mãe está cansada e precisa dormir, a criança não sabe como ter consideração. Pessoal, nós somos assim. Espiritualmente, nós sempre vivemos assim e ainda estamos vivendo assim. Porém, de agora em diante, quando nos tornamos maduros, não devemos deixar para trás os modos infantis? Devemos poder pensar sobre o sacrifício do pai e a graça da mãe. Por que eu fui imaturo no passado? Por que eu pedi a Deus para focar apenas em mim, sendo tão egoísta? De agora em diante, o que eu devo fazer para o pai e a mãe, a fim de recompensar o seu sacrifício e amor? Espero que possamos refletir sobre nós mesmos e pensar dessa forma. Portanto, a coisa mais importante é que todos os filhos de Sião podem ter paz apenas onde há o cheiro da mãe. Ao contrário de algo que é doce por um momento, o verdadeiro cheiro da mãe faz os seus filhos crescerem e se tornarem maduros. No começo, todos pensam sobre si mesmos, sendo egoístas. Porém, depois de sentir o cheiro da mãe por 1 ano ou 2, crescemos e nos tornamos maduros através do cheiro da mãe. Quando uma criança nasce, a mãe se torna serva de seu filho. Mesmo que seja tarde da noite, a mãe precisa trocar as fraldas. Se uma criança chora porque se sente um pouco desconfortável, a mãe não consegue dormir. Ela tem que se levantar e confortar o seu filho. Se a criança chora porque está com fome, a mãe tem que amamentá-la de novo. Ela faz mais do que um servo faz. Ao realizar a obra do Evangelho, sempre que leio as palavras no Novo Testamento, sirvam uns aos outros, eu penso na mãe. Éramos imaturos. Reclamamos sobre a nossa dor, porque o nosso corpo estava com dores. Nunca pensamos sobre a dor e o sofrimento que a nossa mãe espiritual suporta sem reclamar, para nos apoiar e cuidar de nós até hoje. Podemos ser o que somos hoje, não porque naturalmente nos tornamos assim. Isso porque houve o grande sacrifício da mãe e o cheiro da mãe, que se tornou uma serva para nós, que preenche a igreja. É por isso que todos os filhos de Sião, dos 175 países ao redor do mundo, puderam sentir o cheiro da mãe e voltar para Sião.
Ensinar a Bíblia e pregar a palavra é claramente uma parte importante do Evangelho. Porém, no fim, os filhos são atraídos pelo cheiro da sua mãe. As pessoas dizem que os filhos podem reconhecer a voz de suas mães. Da mesma forma, todos eles voltaram para Sião para ouvir a sua voz e sentir o seu cheiro. Através do dia da expiação deste ano, pedimos a Deus para fazer expiação por todos os nossos pecados e transgressões passadas. Já que o pai e a mãe ficaram satisfeitos com eles, creio que eles nos permitiram ganhar graciosos frutos obreiros e abundantes, lindos frutos através desta festa de outono. Todos nós não devemos permanecer como crianças que constantemente demandam da nossa mãe isso e aquilo, causando angústia a ela. Temos aprendido muito, não temos? Alguns de vocês têm aprendido por 10 anos, outros têm aprendido por 20 anos. Uns têm aprendido por 5 anos, e alguns podem ter aprendido por cerca de 1 ano. Cercados pelo cheiro da mãe, nossa Sião continua a se desenvolver e a crescer dia após dia. Se há uma igreja que se pergunta, por que não estamos ganhando fruto? Ou, por que estamos nessa situação? Por favor, se perguntem, a nossa igreja exala o cheiro da mãe? A nossa igreja entrega a voz da mãe em tudo o que dizemos? Dizem que as crianças se acostumam ao som de suas mães enquanto elas estão no útero, ouvindo a batida do coração de suas mães e ouvindo a voz de suas mães. Deus criou o laço entre uma mãe e o seu filho dessa forma. Deus criou os filhos espirituais para se acostumarem com a voz da nossa mãe espiritual. Ele também nos criou para nos acostumarmos com o cheiro da nossa mãe espiritual. Para que a Sião se torne perfeita, ela deve não apenas parecer perfeita do lado de fora, mas também deve estar cheia da fragrância da mãe do lado de dentro. Quando a nossa igreja estiver cheia com a fragrância do Pai e a fragrância da mãe, todos os nossos irmãos e irmãs perdidos voltarão para Sião e a nossa igreja se tornará o lugar onde os pecadores se arrependem, certo? Fazendo assim, espero que neste ano o Evangelho seja pregado em Samaria e até aos confins da terra, para que possamos trazer alegria à Mãe Celestial e para fazer deste ano o ano da glória. Qual é a evidência de que os pecadores se arrependeram e compreenderam o sacrifício e o amor do Pai e da Mãe Celestiais? Como podemos provar que nos arrependemos? Apenas com palavras? Ou há outra maneira de provar que nos arrependemos? Os pecadores que guiam outros pecadores ao arrependimento podem ser vistos como aqueles que realmente se arrependem. É por isso que Jesus disse, arrependei-vos, pois está perto o reino dos céus. Ele também deu a todos os filhos de Sião este ensinamento. Ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deu essa promessa? Deus quer ver se realmente nos arrependemos. Através do que o nosso Deus vê o nosso verdadeiro arrependimento? A primeira coisa que Ele vê é como guiamos sinceramente outros pecadores ao arrependimento, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Mesmo que milhares de pessoas digam, eu me arrependi, e se torturam, jejuando e fazendo o que quiserem, se elas não guiam os outros ao arrependimento, o seu próprio arrependimento não está completo. É por isso que está escrito, os que a muitos conduzirem à justiça, como eles brilharão, como as estrelas, sempre e eternamente. Há evidências neste Evangelho que prova que somos pecadores que realmente se arrependeram e que temos um coração realmente arrependido. Quem mais se alegrará quando encontrarmos todos os nossos irmãos e irmãs perdidos? O Pai Celestial se alegrará
e toda a família celestial se alegrará. Imagine que uma família perdeu seu caçula enquanto estava em uma viagem, e todos eles voltaram sem encontrar a criança. Todos na família ficarão desolados, mas aquela que ficará mais desolada será a mãe. Já que a mãe é a mais desolada entre a família, quem terá a maior alegria quando encontrarem a criança perdida? Aquela que sofre mais se alegrará mais. Pensem sobre a palavra. Haverá maior júbilo no céu por um pecador do que por 99 justos. Já que pecamos no céu e fomos expulsos a esta terra, devemos todos nos arrepender aqui, para voltar ao nosso lar celestial. Devemos encorajar aos outros a se arrepender e devemos guiá-los ao verdadeiro arrependimento. Para fazer isso, precisamos servir os outros como servos. Precisamos respeitar os outros e ter consideração pelos outros. Deus não colocou aqueles que estão cumprindo o Evangelho em uma alta posição. Pelo contrário, Ele colocou aqueles que pregam o Evangelho em uma posição humilde, para que eles possam realizar a verdadeira obra de se arrepender dos pecados que cometeram no reino dos céus. A obra do arrependimento não é fácil. Portanto, o Evangelho pode apenas ser realizado por meio de labutas e dores como as dores de parto. A obra do Evangelho nunca foi fácil. Apenas aqueles que se arrependeram podem fazer essa obra do Evangelho. Através da festa dos tabernáculos deste ano, a mãe disse: muitos membros da família celestial vieram a Sião. De agora em diante, a Sião transbordará com os filhos de Sião mais e mais. Façamos com que cada igreja tenha o cheiro da mãe, para que as pessoas do mundo todo digam: este lugar tem o cheiro da mãe. Cheira exatamente como o guisado de pasta de soja que a mãe costumava fazer no passado. Quando eu o provo, ele tem quase o mesmo sabor. Quem é o dono desta casa? É a nossa mãe. Eles são os membros perdidos da nossa família. Assim, Deus é aquele que guia o Evangelho. O Evangelho não é pregado e cumprido por qualquer conhecimento, técnica ou método, e sim pelo coração da mãe, que quer encontrar os seus filhos perdidos. É claro, o coração do pai é o mesmo coração ansioso da mãe, e os irmãos e irmãs devem se sentir da mesma forma. Pensem sobre todo o trabalho duro que a mãe tem feito por nós. Quando pensamos sobre a relação entre a mãe e seu bebê, recém-nascido, podemos facilmente entender o princípio espiritual. Ela nos diz para servir uns aos outros, respeitar uns aos outros e considerar os outros melhores que nós mesmos. Alguns membros podem pensar: mesmo que esteja escrito na Bíblia, não é fácil eu colocar em prática. Eu sou uma pessoa muito estimada, com a minha personalidade eu não posso fazer essas coisas. Se estamos nessa posição, devemos nos corrigir de agora em diante. Devemos seguir o mandamento de Deus quando Ele nos diz: faça isso, não é? Precisamos mais do coração da mãe. Todos no mundo estão procurando pelo Pai Celestial e pela Mãe Celestial. Filhos e filhas, estamos aqui, por favor, venham. Voltem rápido para Sião. Não estamos habitando aqui? Assim, precisamos entender o coração do Pai através da Bíblia, no lugar de apenas olhar para versículos pares. Por que essas palavras estão escritas na Bíblia? Eu não posso fazer essas coisas por causa da minha personalidade. Se não podemos fazer essas coisas, não podemos ir ao céu. Precisamos mudar o caráter que não pode fazer para o caráter que pode fazer. A Bíblia não diz: tudo posso naquele que me fortalece? Até o dia em que o Pai vier, vamos fazer o nosso melhor como membros da família celestial. Hoje, eu falei muitas palavras, mas, por favor, lembrem-se de que nossa igreja tem o cheiro da mãe. Quando vocês vão para casa, não se sentem confortáveis quando sentem que sua mãe está com vocês neste lugar? É exatamente isso. É o mesmo com a nossa família espiritual. Nosso Pai forte é nossa cerca, e as mãos calorosas de nossa mãe estão esperando por nós.
Mesmo que todas as pessoas no mundo nos rejeitem, caluniem e nos insultem, a Mãe está sempre do nosso lado e nos apoia. O lar é onde as mãos calorosas da Mãe estão nos esperando. Portanto, não amamos o nosso lar? Agora, em breve retornaremos ao nosso eterno lar celestial, a nossa pátria. Vamos colocar de lado a nossa vida como estrangeiros desta terra por um momento e pensemos sobre o nosso eterno lar no céu. Enquanto nesta terra, vamos sempre exalar o cheiro da Mãe que temos recebido dela. Na Bíblia, é descrito como a fragrância de Cristo. No entanto, é a fragrância do Pai e a fragrância da Mãe. O Pai e a Mãe sempre nos recebe calorosamente, nos encoraja quando nos falta algo e nos corrige quando cometemos erros. Vamos andar com eles para que possamos ir ao eterno reino dos céus juntos. Hoje é o dia em que a Mãe Celestial coloca o tabernáculo da carne para ajudar e encorajar a nós, seus filhos, para receber a salvação. Ela veio até nós e disse: esse é o caminho ao reino dos céus. Hoje não é esse dia? Hoje, vamos dar eterna graça e glória à Mãe Celestial, que está sempre conosco, pedindo a todos os membros da família celestial que corram em direção ao eterno reino dos céus, ao seguir a voz e o cheiro da Mãe. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.